do roteiro Tudo em Casa Design Litoral Paulista, Elaine Natália Tapetes. Olha só essa vitrine de outono, em clima de outono. Elaine! Tudo bem, Cláudio? Tudo bem? bom? Que prazer em vê-la. Sempre com essa elegância toda. Mais e a ou loja, menos, né? essa elegância. Olha que charme, a sensação. O clima de outono, a gente está na praia e o pessoal fala, mas não tem clima de outono. Claro que tem. Claro que A gente tem. cria essa atmosfera, O clima de outono é acolhedor, né? Ele aquece, então a gente quis trazer beges e marrons. E aí, só com produtos feitos manualmente, que a gente é fã de artesão, né? Olha só. De fibras naturais. E aqui eu não tenho nenhum tapete persa, todos são tapetes orientais, mas esse, por exemplo, é Paquistão. E o que eu quero mostrar aqui, por exemplo, vocês estão vendo essa diferença de tonalidade de lã? Isso aqui se chama brache. Tá vendo esses tons diferenciados? Isso é só o tapete manual que consegue. O que é feito de polipropileno, feito à máquina, até tenta fazer esse abraço, mas não fica uma coisa tão elegante. E aqui, essa coisa do acolhimento, você foge um pouco do moderno, né? Esse é um tapete que eu considero moderno, mas você é um clássico repaginado. Né? E aí, aqui, eu quis trazer algumas composições. Esse tapete, por exemplo, é o par perfeito deste. Se você olhar, esse tapete e esse, eles são exatamente tecido com o mesmo fio. Aliás, a pauta de hoje eu pedi muito para a Elaine para a gente conversar isso um pouquinho, né? Sobre compor composição. os tapetes, né? Eu tenho a sala de jantar, o living, um conversê, hall de entrada. Como é que eu componho? Então, Essas são nossas dicas. E isso é muito importante no tapete. Aqui a gente fez uma uniformidade de tons, porque era fácil de fazer, enfim. Mas aqui o que a gente está fazendo aqui seria o par perfeito. Aqui a gente está usando uma identidade visual com ambos feitos no Paquistão. Esse tapete é todo de lã natural e com esses abraches que é para deixar ele mais sofisticado. Mas também eu estou falando que, de repente, você quer escolher um artista principal para o seu living. Você coloca um artista principal e, de repente, você vai para uma fibra natural como aquela. Esse tapete é um grande coringa, porque ele fica bom tanto com o Aubusson, que é um tapete sofisticado, que é uma tapeçaria sofisticada. Inclusive, eu uso muito ele como base para encorpar o Aubusson. Porque o Aubusson é molinho, né? Porque ele é uma tapeçaria. É uma tapeçaria. Então, eu uso uma base para encorpar e deixar o tapete aparecendo toda a borda dele. E o que vai para baixo dos sofás seria o tapete de fibra natural. E aqui ele pode compor com outro quilim, tá vendo? Olha, essa aqui é uma trama de quilim, ele tem um custo infinitamente melhor e é feito com uma confecção diferente. Como o de trás, ele também é um neutro. Talvez não fique bom porque esse tá com uma pegada acinzentada, mas a gente vai fazendo o teste dos tapetes. Aliás, Aqui isso é uma coisa também importante também, né? Que às vezes a pessoa não entende isso. Peraí, eu vou... Você tem que testar. Tem que testar, né? Tem que testar. Porque às vezes você tem que ver a cor do piso com a cor do sofá. Isso aqui, por exemplo, tem gente que pode ser que fique amarelado. Se a pessoa tiver um bege amarelado, talvez não fique bom porque ele tem uma pegada de amarelo, né? E aqui, olha, veja bem, também é feito em Paquistão. Uma confecção completamente diferente, né? A gente está ressaltando o tipo de confecção. E aqui, sempre trabalhando com fios naturais, a gente trabalha um pouco de brasilidade. É possível, né, misturar? Muito, muito. Então, por exemplo, o tapete de fibra, você pode jogar com coisas finíssimas. A fibra entra em muitas situações elegantes, chiques. Porque a fibra fica muito bom, de repente, com um tapete clássico. Aqui eu também não tenho Irã, o tapete persa é o que vem do Irã, tapete iraniano. Aqui também a gente tem Índia e Paquistão e com tonalidades mais claras. Eu quis fazer isso, aqui uma tapeçaria de Aubusson, que tem pares, é raríssimo ter pares de Aubusson. Eu tenho um par desse, um par daquele.
E por conta até do dólar, essa questão está ficando cada vez mais difícil da gente trazer tapetes tão importantes, né, Cláudio? Infelizmente, né? Enfim, eu quis dar essa pegada de beges e marrons aqui e trazer um pouco de sofisticação, aconchego e elegância para a vitrine, né? Sabe o que eu acho super legal? Que a gente não pensa, né? Aí você tem uma pele aqui, né? De repente eu pus uma pele. Isso é muito legal. A gente conseguir entender que as composições podem ser Elas podem mais ser ousadas, feitas. Podem. mais contemporâneas. Eu quero dar um toque mais clássico. É essa mistura que dá elegância. Né? Porque aí senão fica tudo muito igual, repetido, aí não fica tão interessante. Então é interessante você colocar, de repente, um tapete floral com uma trama e entrar, de repente, com outro desenho que componha-se em tons ou fios. Porque senão eles... Ou, de repente, você pode colocar um contraste, mas que forme um link na decoração com objetos de decoração e almofadas. Almofadas trazem muito uma composição integrada com a outra, né? Isso, a almofada também puxa, né? Puxa. Eu não consigo também... Coisas na casa que eu não consigo ver sem, né? É almofada. Eu gosto desse conforto, do aconcheguinho, né? Os tapetes, sem dúvida, né? Eu acho que uma decoração sem tapete não fechou. Já falei isso uma vez contigo, né? Porque não dá aconchego. Você vai ficar fria a casa, ele não integra os ambientes, o ambiente parece que fica meio solto, sabe? Então eu acho o tapete importante para dar, além da beleza, o aconchego, né, Cláudio? E definir os espaços da casa. Aqui o que a gente está fazendo, o que eu estou falando de... a gente não teve até tempo para isso, mas aqui, assim, vamos chamar de par perfeito? Porque, assim, aqui é uma trama, né? E aqui é uma outra trama, é um parzinho. Porque quando você entra com uma geometria, ela é um tapete marcante. O que eu vou colocar do lado? Eu tenho que, de repente, compor alguma coisa. E aqui a gente vai integrando outras coisas. Por exemplo, se eu quiser colocar um tear, eu venho aqui com uma trama de tear e compor uma coisa super agradável. É possível, né? Fazer essas misturas todas, possível. Né? Pessoal, lembrando que não deixem de seguir, stalkeie mesmo, porque no Instagram ela tá sempre muitas dicas, né? Claro que aqui no programa a gente tem um tempo limitado, mas no Instagram tem muito conteúdo bacana pra gente compartilhar, né? Quero umas coisas, porque quero umas assim, coisas. O que eu quero é de verdade deixar a casa das pessoas bonitas. A casa das pessoas é sempre o nosso cartão de visita, né, Cláudio? Então... Olha, aqui a gente deixou meio que pronto. Aqui a gente tem um Ziegler, aqui um tapete super moderno, que é um cotelê, e aqui um tapete listrado. Mas você vê como eles se unem em tons. Porque acho que agora eu comecei a entender um pouquinho a pegada, né? Eu vou um pouco brincando com os tons que tem numa peça e na outra. Exatamente. De alguma maneira, claro que aí na composição, no final, eu crio uma harmonia bem inteligente, né? Bem interessante, né? E aqui, de repente, você quer colocar mais uma trama, mais um tapete diferente, você vai, de repente, para o tear. Entendeu? Ou algum outro tapete oriental que componha bem com o Ziegler. Tem, inclusive, o Zarbaf, que está lá na vitrine, que encaixa muitíssimo bem com isso. Então, a gente vai buscando dar soluções, né? Então, agora, assim, a gente está com essa situação. São 2 tapetes de composição. Ficam muito próximos na casa de uma cliente. Um tem que ser 4,5 por 3,5 e o outro 2,5 por 2. Ela não gostou de nada que foi visto em outras empresas. Por quê? Porque ela estava colocando uma geometria junto com um tapete liso. Então ela deixou com muito peso um lugar e tirou o peso do outro lugar. O que aconteceu? Ela tinha que ter jogado almofadas da onde estava a geometria para o lado de lá para eles se comunicarem. Então ela partiu para coisas que sejam mais integradas como isso, por exemplo. Isso aqui é um sumac, tá vendo? Eu sempre mostro para você essa questão da trancinha. Essa trancinha, né? Parece um crochêzinho. Parece, né? Parece. E isso está sendo muito usado. Se você vê Instagram dessas blogueiras hoje, elas estão usando muito trama. Trama está em alta hoje. Então aqui você faz um casamento perfeito.
Aqui, de repente, você quer jogar uma coisa assim, olha, aqui é uma trama Uhum. com 2, você pode jogar também. Fica Ela um aqui pouco já tem um volume. já tem um pouco mais de volume, você vê aqui é alto e baixo relevo, todo feito à mão em lã. Aí, de repente, você quer ir para essa, eu já acho que isso não compõe bem com isso. Uhum. Você percebe? Porque dá uma gritada em tom. Em tom, né? E este é aquele tapete lá na frente, que eu te falei que ele é um grande coringa. Uhum. Ele vai muitíssimo bem com tapetes orientais e vai muito bem com quilim. Ó, Olha. olha que lindo. Agora, Olha que lindo. agora dá para entender Deu um para pouco. entender? Isso aqui é um par que eu amo. E olha que foto bonita pro Instagram. Olha isso daqui, ó. Isso aqui é um reloaded, que é um tapete super contemporâneo, elegante, contemporâneo. Olha como eles, por acaso, tão próximos, tá? Olha que lindo, com juta. Olha que elegante, que bonito, que sofisticado, entendeu? E o reloaded é interessante para quem gosta dos clássicos, né? Mas o clássico que a gente está acostumado na cabeça são os mais, com esses tons mais avermelhados, né? Mas aí, modernamente, isso aqui é um tapete oriental, ele foi inteiro desconstruído. Então, normalmente ele é feito com quirma, um tapete oriental mais clássico. Ele é todo detonado com abrasivos para deixar ele mais rapê. Depois ele é tingido e redesenhado. Então, você está destruindo e construindo um novo tapete. E a base é toda feita à mão. Então é muito interessante, porque tem esse tapete pink, roxo, amarelo, várias tonalidades. Faz essa viagem contemporânea, mas você usa o desenho clássico. Desenho clássico. Lá no fundo tem essa... Isso é legal, né? E olha, você vê que a pegada do clássico, ele se tornou mais moderno, mas muito sofisticado. Muito sofisticado. Né? Na verdade, como usar, e os tons e as brincadeiras que você consegue fazer, né? Mas você percebe, é isso que eu falo, olha, vamos trazer esse marrom pra cá, vamos ver se compõe. Compõe, mas não é uma coisa que fica tão parceirinho, né? Então a gente está falando assim, pares perfeitos, tem coisas que dá e tem coisas que não dá, né? Esse com quilinha eu acho que já não fica tão bom, por quê? Porque tem ele é um neutro. Mas já tem umas traminhas. Já tem umas tramas que não vai ficar bom com isso aqui, que é mais geometria e tal, né? Agora, olha com isso, que lindo. Isso fica incrível. Isso fica lindo. Então, é essa brincadeira que a gente gosta de fazer para dar o resultado eficiente. Aqui a gente tem, olha, uma outra composição que eu sempre me preocupo muito com o tapete coringa. O tapete coringa é importante, porque isso aqui... De repente vai compor com vários tipos de tapete. Aqui tudo bem, é aquele parzinho conjuntinho, né? Um tapete, outro tapete que se falam bem, mas tem uma igualdade aqui. Tem gente que não gosta disso. Sim. Eu particularmente eu gosto porque cria uma identidade né? de tom. Embora aqui na minha casa eu tenha contraste. Isso aqui é o par perfeito, é outro tipo de quilim. Você entende? Porque como aqui é off-white cru, esse aqui já entra com uma pegada marrom, esse eu tenho na vitrine também. Fica lindíssimo com tapete persa. Então é essa brincadeira que é necessária fazer para um resultado ficar satisfatório, sabe? E fica bacana, né? Muito. Bom, você não chamou a atenção, mas eu gosto sempre de chamar a atenção de peças lindas, né? Olha o efeito dessa peça. Tramas. E essa aqui, né? Essa. A gente nem falou dela, mas olha que lindo isso. Isso aqui colocado é lindo. Isso aqui é indoor e outdoor. Ele fica chiquérrimo e é fio sintético. Então ele pode tomar chuva. Não dá pra imaginar que isso é sintético. Não tá? Não dá. É porque você tá falando, me contando que é sintético, mas você olha sintético aqui, não dá pra entender. Não que ele possa ficar boiando na chuva, sim. Mas ele pode molhar sem danificar. Que é ao contrário dos tapetes à mão, que a água é inimigo número 1, né? Desses tapetes, né? Elaine, é sempre uma aula, sempre um bate-papo delicioso. A gente recomenda que quem vem à loja, né, quando consegue conversar com você, mas com toda a equipe, para conseguir entender um pouquinho mais dessa finalização do decor, né? Eu não consigo enxergar uma casa gostosa, simpática, acolhedora, sem tapetes.
E é o que eu falo, muitas vezes define o estilo da casa. Uhum. Então a gente quer aprimorar e refinar essa finalização. A gente está aqui para isso, para ajudar. Elaine Natália Tapetes, no nosso roteiro Tudo em Casa Design, Litoral Paulista. Sempre uma delícia, um prazer imenso. Obrigado de novo. Eu que por esse agradeço. carinho. Muito obrigada.